eu te chamei, você sabe por quê? Sim, pelo vídeo do Data Center. Vídeo sobre Data Center, porque é um assunto, e eu nem sabia que você era política, eu achei que você fosse da área de tecnologia, eu falei, mas ela está colocando exatamente o que as pessoas precisam saber sobre os data centers. Eu acho que a minha discussão, você fica tranquila que eu não falo nada de pré-campanha aqui, a gente vem discutir o assunto. Não, mas eu não estou falando sobre isso, eu até posso falar sobre a pré-campanha, mas eu estou falando que eu chamei você e foi uma coincidência. Porque eu fui secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói, agora eu saí, fui exonerada para vir pré-candidata, mas fui por 15 meses. Qual é o partido? Eu estou no PSDB. Ah, tá. Mas eu sou muito... você vai ver, eu transito. Eu transito, eu não tenho padrinho político, eu não fui para lá porque ninguém me indicou, porque eu conhecia ninguém. Eu quis um partido que não tivesse dentro Você é neoliberal? Não. Eu costumo dizer que o neoliberalismo foi uma fase do liberalismo, né? E ele errou, né? E eu acho que os liberais atualmente, eles consertaram muita coisa daquele tempo, da década de 70, né, onde o capitalismo financeiro dominou. Então, você vai ver que eu sou de tudo um pouco. Eu sou uma moderada. A moderação, ela pinça... Você acha que o mundo cabe moderação nesse momento extremo, nessa encruzilhada que estamos entre a humanidade ser penalizada e até ser praticamente extinta, né? Sim. E o capital. É a briga da compaixão, da humanidade, da vida contra o capital. Você está defendendo a humanidade. Eu estou defendendo a humanidade. Sempre na frente. Eu acho que a discussão é como a gente chega lá. Eu acho que o capitalismo é um sistema que a gente precisa podar o tempo todo, regular o tempo todo, mas ainda acho que é a solução que a gente tem de melhor. Então tem coisa, e o liberalismo em si, ele é muito diferente do que pensam do neoliberalismo, que realmente acontece, onde grandes corporações viram monopolistas e até monárquicas em certos momentos. Mas eu acho que também o radicalismo do outro lado precisa ser também repensado. Tá, então me fala desse projeto do Data Center no Rio de Janeiro. Transformar a cidade olímpica na capital, num Vale do Silício brasileiro. Então, vamos dar um passo atrás para a gente compreender primeiro o que é Vale do Silício. Vale do Silício é um lugar que tem ali no seu entorno duas grandes universidades, Berkeley e Stanford. E elas foram, vamos dizer, essas universidades foram aquelas que propulsionaram a tecnologia 4.0, a quarta revolução do capitalismo. Né? E que revolução é essa? É justamente da inteligência artificial, da digitalização do mundo, da internet, disso tudo que a gente vive hoje. As empresas saíram de lá. E como que elas saíram? Foram empresas que saíram do laboratório de pesquisa, de dentro da universidade. Elas viraram empresa e viraram big techs. A grande maioria saiu de lá com esse mesmo trilho. Essa história eu estou contando para você para dizer que nunca teve um super data center ali, naquele momento, criando essa pesquisa. O que move esse protagonismo tecnológico... Quer dizer, a terminologia está errada. Não é Vale do Silício. Porque você sabe que é muito comum os políticos apresentarem seus projetos com nomes atraentes. As pessoas ouvem Vale do Silício, imaginam progresso, tecnologia avançada, bilhões de dólares. Eu acho que o marketing... É o que as pessoas marketing pensam. É o lugar da arte. Então, eles criam o que eles quiserem. Então agora vamos questionar o projeto. Então, o projeto... Por quê? Primeiro, eu acho isso fundamental, porque senão as pessoas que apoiam acham que a gente está virando a meca da inovação por isso. Não é. A indústria da inovação ela é muito mais complexa. É como você ser da indústria de fábrica de suco de laranja e você achar que ter fazenda de laranja é você virar protagonista em suco de laranja. Você não vai vender um suco de laranja. O que você tem é a fazenda de laranja. Já pode haver sonhos, né? Sonho de quê? Você acha imagina que esse político tem esse sonho de fazer dali um Vale do Silício. Lógico que eu acho, não, mas o caminho não seria esse. O caminho seria investir
em universidades, em mentes, em pesquisa, e fazer com que essas pesquisas virem soluções. Isso é o caminho. E por acaso esse projeto não tem parceria com a UF, com a UFRJ, com a UERJ e com outras universidades do Rio de Janeiro? Quem sabe depois desse programa eles corram para fazer isso. E isso será ótimo para o estado do Rio de Janeiro. Eu vou te dar um exemplo. Porque não tem? Divulgado, não, zero. Porque, Você na verdade, acha que não tem? deixa eu contar um pouquinho do Redata. Redata é um programa de benefício fiscal para data center que está transitando na Câmara de Deputados, proposto por um deputado do PT, e esse projeto de lei está totalmente parado no Senado. Foi aprovado na Câmara. Eu tenho algumas críticas ao Redata, mas, de qualquer maneira, é um avanço para o que a gente tem, porque ele exige que data centers instalados tenham moedas de trocas, né? Seja cobrado deles algum retorno à sociedade e algumas garantias. Então, por exemplo, exige o uso de energia totalmente renovável, exige que 10% do processamento seja dado para uso público, por exemplo, para as universidades. Isso viraria lei se a gente não tivesse tratando esse projeto como algo que pode ser postergado com a barriga, que é o que acontece hoje. Exige, por exemplo, que 2% do valor investido seja colocado em investimento local, seja feito, seja recolocado, reinvestido naquela comunidade de alguma forma. Então, desse tipo, eu acho que dá para a gente fazer, né? Desde que as cláusulas contratuais protejam esse cidadão. Então, eu não sou contra o projeto per se. Eu sou contra a gente dizer que isso é inovação, né? E sou contra a gente não ter claramente as cláusulas contratuais publicizadas e divulgadas como eles devam ser. Porque eles não publicizaram isso. Não, hoje o que a gente sabe é um MOU que não chega nem perto de nada de retorno, como a gente está dito. E essa crítica que você faz, então, é em cima do que você imagina seja o contrato. Na verdade, o que eles falam, por exemplo? Que o contrato vai utilizar 3.200 megawatts de energia para ser rodado. Então, é um mega campus, né? Então, isso a gente pensa. Hoje, diante da estrutura que a gente tem de distribuição, de transmissão de energia elétrica, o que a gente já vê? A gente já vê apagões. Vai ser feito investimento? Desde que privatizaram, né? Acirrou muito. O importante é o que a gente está discutindo agora, esse ponto. Eu estou colocando... Então, pode ser, o sucateamento pode ter sido porque os reguladores provavelmente não fizeram o trabalho que deviam ter feito. Por exemplo, a Light ou o contrato, a gente não viu entrou em recuperação judicial, a Light, em 2023, se eu não me engano, e esse ano eles solicitaram um cancelamento que a ANEEL já aprovou esse cancelamento, porque dizem da privatização. Não, da privatização não, da recuperação judicial, que estava falida. Né? Então, assim, me preocupa muito a Light hoje, que mal atende hoje já o usuário, sem anunciar um projeto de aumento de planta e de capacidade de transmissão, de aumento de subestação, por exemplo, que consiga dar conta desse oferecimento que esse super data center vai demandar. São coisas que qualquer agente político da área precisa fazer, são perguntas. São perguntas com maior das boas intenções. Quando você fala crítica, eu me sinto um pouco incomodada, porque em nenhum momento, para mim, eu trabalho no mote da crítica, e sim da construção desse pensamento. Mas a crítica pode ser construtiva. Eu acho que meu vídeo, ele nem chega a uma crítica. Eu sou acadêmica, eu fui formada a partir da crítica. Toda a minha construção intelectual veio a partir de crítica. Você fica numa banca de doutorado 2 horas só ouvindo praticamente crítica. Que é para ser construtiva. No caso do data center, eu acho que eu trago efetivamente reflexões, né? Reflexões que estão ainda muito nebulosas, e que é o tempo da população se levantar para questionar. É o tempo que ela tem, porque enquanto isso não se valida. O que a gente tem hoje de mais público é sobre 200 megawatts, que é muito pouco então, perto do que eles... Eu estou entendendo que você faz objeção, não ao data center. Faça alertas. Ou alerta, ou objeção,
ou crítica construtiva, não ao data center em si, Sim. à instituição do data center, mas ao projeto do data center no Rio. Isso. E dentro dessa pesquisa que você vem fazendo, como tem sido a relação das populações próximas, vizinhas, ou de onde há data centers, por exemplo, nos Estados Unidos? Virgínia é hoje o maior centro, o estado da Virgínia, o maior centro de data centers do mundo. E a própria população, hoje saiu uma pesquisa dizendo que 73% dessa população coloca na implantação de data centers o motivo do aumento da taxa de luz. Por exemplo, quase 30% não aprovaria mais a instalação de qualquer data center próximo. Então, existe uma ampliação de rejeição, mas isso a gente precisa falar. E o problema da água também, que eles retornaram o que tinha que ser descarte. No caso do data center do Rio, de consumo, e há várias pessoas doentes. Água potável vai ficar cada vez mais escassa, a gente precisa se preocupar com isso. No caso do data center do Rio, eles avisaram, em matéria de jornal, de que eles não usariam água. Existe tecnologia para isso, é possível. Mas, mais uma vez, o alerto precisa estar em contrato, porque senão passa 10 anos, ganha uma escala e eles passam a utilizar a água e a gente não saber. Precisa ter auditoria, precisa ter um processo de confirmação dessa publicidade que foi feita. Porque o que é colocado, às vezes, na publicidade nem sempre é o que é executado a partir do momento que vira uma caixa preta, aquilo lá, e ninguém mais fiscaliza. Né? Porque o que acontece dentro do data center precisa ser fiscalizado. Porque se ele estiver utilizando água, a gente precisa saber, porque aquilo precisa ser cobrado e principalmente multado. Porque esse projeto possivelmente foi aprovado com a cláusula de que ele não usaria água potável. Porque a água do data center, quando ele usa água, precisa ser água potável, não pode ser qualquer água. Porque a água que não é potável destrói o circuito. Eu queria voltar um ponto sobre... Pode voltar. Tá. Agora uma pergunta só. Para você colocar no contrato, esse contrato é ineficiente se ele não for regulado, fiscalizado pelas agências reguladoras. O argumento costuma ser falta de recursos. Esse contrato, por exemplo, poderia incluir recursos para a fiscalização e a regulação, garantir os recursos de maneira independente da regulação e da fiscalização, já que é isso. Quer dizer, você pode, talvez, incluir nessa sua... Veja, o data center vai gerar uma arrecadação. Não é crítica, é o que mesmo que você falou? Reflexões. Nas suas reflexões. Eu acho que valeria a gente incluir. A gente precisa falar que data center gera arrecadação. Né? Quanto mais ele produzir Sim. de processamento, mais se arrecada. E essa arrecadação pode gerar uma infraestrutura de fiscalização. Você não diria que seria um aumento do gasto público? Não, mas um gasto específico para isso. Porque a arrecadação, de quando você vê, o vento levou. O que eu acho que o custo tem que estar incluído é o retorno de investimento, algum retorno de investimento de transferência de tecnologia tem que ser feito. E a questão de garantir que um percentual seja de uso doméstico. Né? Porque um data center ele pode estar no seu país e exportando 100% do processamento. Ele pode estar exportando para a Europa 100% do processamento dele. O TikTok, por exemplo, está colocando um data center no Ceará. Eu queria colocar aquilo que eu queria voltar um pouco atrás sobre o data center de proximidade e os mega data centers. Vamos voltar àquela metáfora do suco de laranja e da plantação de laranja. Né? Quando a gente tem uma fábrica de suco de laranja, é legítimo a gente querer, por segurança, ter uma plantação de laranja perto. Não precisa ser uma plantação enorme que vai exportar laranja. Pode ser uma plantação de laranja para atender aquela fábrica. Então, o que eu defendo é o data center de proximidade. Isso eu acho que a gente deva investir. É um data center que vai chegar no máximo 50 megawatts. E a gente vai ter distribuindo, assistindo centros de pesquisa e assistindo empresas nacionais que precisam de processamento.
Então, olha a escala que a gente está transitando, de 50 megawatts para 3.200 megawatts. Olha a diferença de escala que a gente está falando. Porque esse de 3.200, ele vai estar trabalhando com uma commodity a ser exportada. Ele está trabalhando... E aí é o que eu defendo. Você ser um exportador, uma potência agrícola, não significa que no seu território não vai ter fome. Não é? Então, você ser uma potência de data center não significa que você vai estar tendo empresas tecnológicas no seu país. Gerando emprego altamente qualificados, bem remunerados, que é o projeto de país que a gente quer. Né? A gente hoje exporta 200 mil pessoas altamente qualificadas para o exterior, que saem do país porque não encontraram oportunidade e vão trabalhar lá fora, 200 mil por ano. Então, claramente, a gente está sendo incapaz de gerar mão de obra qualificada para esse público, que seria por meio de empresas de tecnologia, hoje, sem dúvida nenhuma, que ganhassem escala pelo mundo, mas não é data center que vai fazer isso. Esses empregos que foram divulgados, os 10 mil empregos, são muito mais para a época de montagem do data center. Depois que vira o momento, isso eu estou falando de 2, 3 anos, quando você entra para a época de... Que é para o peão da obra. É o peão que não tem problema, que a gente sabe que a gente tem muito emprego para gerar no Brasil. Mas é o peão da obra. Mas tem emprego técnico também. O trabalho é finito, é só instalação. Exato, mas tem emprego técnico também, de altíssima qualidade também, para gerir a implantação dos próprios data centers, que exige um conhecimento técnico. Contudo, será que a gente vai estar transferindo ou vem executivo de fora para fazer isso? Será que a gente vai estar transferindo esse conhecimento de implantação de data center para quando a gente quiser fazer os nossos menores, a gente vai ter mão de obra para isso? Isso tudo está nebuloso, é mais uma reflexão que eu boto. E quando a gente chega no momento de operação, sim, são empregos que são necessários, o Brasil precisa gerar emprego, mas não são, vamos dizer, mais especializados. São empregos como técnico de eletricidade, manutenção de refrigeração, mais relacionados a esse tipo de trabalho. Que também são necessários. Mas isso tudo a gente tem que colocar na balança quando decide. Lá em Niterói, quando a gente criou, eu coloquei o nome de Distrito de Inovação para ter muito cuidado. Você foi de que prefeito? De Niterói. De que prefeito? Rodrigo Neves. Uhum. E a gente está tirando do papel um projeto muito grande, mas o nosso data center é de 30 megawatts, ou seja, é uma escala 100 vezes menor, né, que a gente está falando, e é de 30 megawatts e 50% do nosso data center vai ser usado para pesquisa pública. Ou seja, eu estou dizendo... Existem compromissos. Como que eu comecei a pesquisar sobre data center? Porque eu sou uma engenheira de produção dentro de uma Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Como eu digo, o que me move é solucionar problemas. Você ainda é da Secretaria? Eu tive que ser... Tive que sair para vir pré-candidata, mas eu saí em abril pela lei, né? A lei eleitoral não permite. Mas o projeto continua andando, assim, ele continua sendo super executado. Como que aconteceu? Eu comecei a andar pelo estado do Rio de Janeiro e descobri os melhores cientistas da América Latina por aqui. A gente viu o 5º maior pesquisador em pesquisa quântica, que a próxima tecnologia virá, é do estado do Rio de Janeiro. O embaixador de inteligência artificial da NVIDIA é do estado do Rio de Janeiro. Então, eu estou falando assim de nomes, a gente não precisa falar dos pesquisadores da Fiocruz. Quando eu fui andando, peregrinando e escutando esses pesquisadores, fui perguntando: o que você precisa? O que você precisa? Infraestrutura, infraestrutura, infraestrutura. Infraestrutura de processamento. A gente tem o supercomputador que é do governo federal, que fica em Petrópolis, que fica ali do lado do LNCC, só que ele não dá conta, a fila é muito grande. E aí a pesquisa sempre fica muito mais morosa do que deveria. Então, minha busca pelo data center foi criar infraestrutura para pesquisador brasileiro. E só um prefeito como o Rodrigo Neves tem esse pioneirismo, né? Tá vendo? Porque tá vendo, ele prefeito? Tem boas ideias. E eu falei... muito preparado para o cargo. E ele sempre me falou, a gente precisa fazer a transição da economia, a gente não pode depender de royalties para sempre. Porque Niterói hoje é uma cidade que é uma das que bem arrecadam royalties. E aí, quando acabar os royalties, quando acabar o petróleo, a gente precisa fazer essa transição econômica.
Então, a gente começou a pensar como é que seria essa transição econômica. E essa economia do conhecimento, a gente definiu, quer dizer, isso é um trabalho em equipe, né, que a gente foi definindo que plano estratégico era esse que a gente queria tirar do papel para essa transição econômica. E aí a gente viu que era um mundo onde empresas de tecnologia com conhecimento científico altamente estruturado, que hoje tem empresas que elas são globais de 20 pessoas, mas quando você vê a estruturação do conhecimento científico, ela é muito potente. Você, que é candidata a deputada federal, já tentou levar os seus argumentos para os formuladores desse contrato e desse projeto no Rio de Janeiro? Nunca tentei, nunca tentei levar, porque você poderia acrescentar sim, muita porque coisa. Como é outra, desculpa, mas assim, estou super aberta, sempre tive, sou a pessoa mais acessível. Eu fiquei um ano e 4 meses à frente da secretaria. Foram 15 meses, deu mais de 2.500 reuniões. Eu sou a pessoa que faço política escutando, faço política conversando. E estou muito aberta. Tudo que eu refleti foi porque eu estudei muito para tirar esse projeto do papel em Niterói. E estou super aberta a dialogar com eles, inclusive com o Ministério, para a gente pensar melhor esse redato. Inclusive, se eu estiver lá como deputada no ano que vem, vou militar por um aprimoramento do redata. A gente precisa aprimorar esse redata. O Estado de Nova York, por exemplo, eu tenho falado muito isso, a gente vai precisar ter um legislador mais rápido, mais potente. O nosso processo legislativo precisa acompanhar os nossos tempos. Essa é a verdade. Porque hoje a gente começa a ter resultados pelo mundo inteiro pipocando e a gente precisa incorporar isso na nossa legislatura e atualizar ela. Enquanto Virgínia, quando decidiu virar capital do data center, de repente ela acreditava lá atrás que aquilo era um bom projeto, mas hoje... Eu já li que cidades próximas ali do data center reclamam que elas se tornaram cidades fantasmas, porque são muito poucos humanos trabalhando no data center, para o investimento enorme, para a área imensa que ocupa, e hoje eles reclamam. O comércio se transformou tudo numa derrota, com aquele data center no qual eles depositavam tanta expectativa. Exatamente. Eu recebi 5 seguidores meus que moram em Virgínia, reagindo ao meu vídeo, e dizendo dificuldade de conseguir emprego, dizendo o custo da energia elétrica, dizendo a rejeição popular, cada um com um comentário diferente. Então, acho que essa reação pública de verdade, os brasileiros que moram lá, é muito importante. A gente precisa estar atento a esses resultados mundiais para a gente formular a lei de algo que está acontecendo. A gente está fazendo legislatura enquanto o mundo muda muito mais rápido do que há 20 anos atrás. Então, a gente nunca falar que tem má intenção, não é sobre isso, mas realmente a gente ter mais agilidade para assimilar exemplos do que o mundo tem feito. Nova York acabou de proibir data center acima de 50 megawatts. Isso quer dizer alguma coisa? Eles falaram, olha, peraí. Estado de Nova York. Peraí, a gente precisa criar um marco legal para isso. A gente vai precisar parar para estudar. E durante 1 ano, eles vão parar para definir esse marco legal, e acima de 50 megawatts ninguém constrói data center em Nova York. Então, acho que é esse debate maduro que a gente precisa trazer, não é ser contra, não é ser a favor, e avaliar os riscos de maneira fora da polarização. Certo. Isso eu acho importante. Agora, você, nesse momento, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, em que a gente vive uma pré-eleição, né? Uma fase pré-eleitoral, é normal, não digo normal, é usual surgirem projetos ou anúncios de projetos muito estimulantes, muito bombásticos, e que efetivamente não têm os resultados que se pretende, ou até não seguem adiante. Sim. Após a eleição. O que você acha do projeto da misoginia?
Voltamos a esse assunto. Nós não voltamos, nós estamos recomeçando. Recomeçamos agora. Você tem que ter pique, menina. Então vamos organizar corta melhor. Esse pedaço. Porque eu estava achando que eu estava num papo, agora eu vou organizar melhor meu posicionamento. Menina. Eu acho que esse projeto é eleitoreiro. Eu acho que é um projeto que conversa muito mais com o eleitor do que efetivamente um avanço da pauta feminina. Veja, Edelgarde, eu sou uma mulher de 49 anos, tenho 4 filhos, fui demitida grávida, eu passei todos os tipos de assédio na minha história profissional, então eu sei o que a gente precisa lutar efetivamente contra o machismo, contra a misoginia, e eu sou a primeira a estar ali, mas eu sou uma engenheira. Então eu olho para esse fluxo, eu sei o que a gente consegue, não e aonde a gente precisa avançar. Mas você não é uma política eleita. Não, você nunca viveu um congresso, uma Câmara. Eu diria que eu já fui, por exemplo, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, que podia pegar o meu pequeno orçamento que eu tinha para botar o fomento em algumas startups que iam me dar muito voto. E eu escolhi fazer uma política estruturante como um distrito de inovação. Então, são forças que você, em qualquer lugar que você esteja, você consegue mostrar a sua força de realização à frente de uma força de reeleição ou eleição. Porque quando eu fui secretária, eu já sabia que eu queria ser candidata. Então, era muito mais cômodo para mim, fácil usar o orçamento para construir um reduto eleitoral. E eu, pelo contrário, eu fui criar algo que não empregava gente, não criava famílias dependendo daquilo, porque eram políticas pontuais. O Distrito de Inovação vai fazer com que muitas startups deixem de ficar com pires e conseguindo ter um mercado efetivo de inovação para elas funcionarem. Então, essa força, eu acho que sim, é possível levar para o Congresso, independente que eu seja uma isolada ali. É muito difícil ser eu. Você não está isolada, mas você está ao lado da nazista que usa coroa de flores. Não estou do lado dela, absolutamente. Você está do lado dela, mas você está nos posters que se divulgam, nos reels que se divulgam das mulheres. Você não está ainda, mas caso você se eleja... Depende do tema. Das mulheres que votam contra o projeto da misoginia ou que critica. Você tem coragem de levantar essa bandeira nesse momento? Porque minha missão não é entrar no discurso ideológico. Minha missão é entrar no discurso da realização e do verdadeiro avanço. Né? Eu comprovo, através dos dados estatísticos que eu trouxe, que o que hoje faz a mulher morrer, por exemplo, é que a maioria dessas mulheres que acabaram mortas não tinham medidas protetivas e estavam na fila judicial. O que adianta a gente aumentar essa fila judicial? O que adianta a gente colocar mais fila judicial para fazer com que a medida protetiva não saia? O que adianta a gente não ter delegacia no interior? E o que você propõe? Para mim, é delegacia no interior, mais tornozeleira, né? Indicadores que realmente mostrem quantas medidas protetivas demandadas foram efetivamente emitidas, porque a maioria delas vira efetivamente um feminicídio. Se você está dizendo que a grande parte do feminicídio foi de uma medida protetiva que não saiu, isso é grave. Isso é onde a gente precisa colocar a luz nesse momento. Então, emenda constitucional minha vai para a delegacia de mulher, que no interior do Brasil não tem delegacia, raríssimas exceções. Temos centro de atendimento à mulher? Isso tem em Niterói, tem no Rio de Janeiro, São Gonçalo. Mas não tem Cachoeira de Macacu, que é onde, historicamente, o feminicídio é muito maior no interior do Brasil. Quer dizer, não é uma lei a mais que vai resolver o feminicídio? No caso dessa lei, sendo muito sincero, o problema é o texto. O texto, que a forma que põe, traz uma dúvida na interpretação judicial que vai ter juiz dando, vai ter juiz não dando, dependendo de onde caia. E aí é um processo que vai ser mais postergado e mais dúvida dada a uma coisa que a gente está precisando de urgência. A gente não precisa colocar... Eu fui atacada de transfóbica e até hoje eu tenho a vergonha de uma mãe de 4 filhos ter sido chamada de transfóbica e ainda não virou processo. Eu já fui na delegacia, já denunciei isso, já tem 3 meses. Mas atacaram você como transfóbica por quê? Porque eu me posicionei publicamente, elogiando... Contra a lei do feminicídio? Não.
Contra a transfobia? Não, de jeito maneira, Não foi isso. Eu me posicionei contra a presidência da Erika Hilton, a Erika Hilton como presidente da Comissão de Mulheres. Porque como meu pleito vai ser a Câmara Federal, eu me posicionei mais isso, elogiando o trabalho dela, elogiando o que ela entregou para o Brasil e para o público dela. Só que, na minha leitura, grande parte, o que ela representa tem a ver com uma dor LGBTQIAPN+. E a dor feminina, que é o colo de útero que continua sem ser tratado, o câncer no ovário, que é uma das que mais mata a mulher, mais do que feminicídio, a gente continua sem dialogar. Então, porque hoje, câncer no colo do útero e câncer de mama mata mais do que feminicídio. E a gente precisa falar sobre isso. Não, há uma discussão sobre isso. Então, nesse ponto, só para concluir, para não ficar solto, eu respeito muito. Gostaria de ter a Erika, por exemplo, nessa comissão, mas não presidindo, porque a pauta de uma mulher precisa falar sobre isso. O câncer ainda mata. As meninas que estão engravidando muito cedo, esse universo da gravidez precoce, que é gravíssimo no Brasil. Então, por esse motivo, tanto é que a pauta que a Erika, como presidente, mais pega é a questão da lei da misoginia, que está ótimo, mas eu gostaria de vê-la nessa comissão, mas não presidindo. Aí, a partir disso, uma vereadora de Niterói, que eu não vou citar o nome, porque eu nunca nem falei publicamente que eu tinha entrado com uma denúncia contra ela, não fui porque eu não quero lacrar, assim, eu não quero lacrar em cima disso, isso é uma dor minha, que eu não quero que vire pauta, eu não quero que a minha ação pública vire pauta, mas eu preciso dizer publicamente que eu me sinto envergonhada de ter recebido essa acusação, que é um crime. Que é um crime. Então, se é um crime, se está na lei, ela precisa comprovar. Ela precisa comprovar aonde eu fui transfóbica. Então, entende ter essa relação com a lei. Eu tenho essa relação com a lei. Eu quero ser uma legisladora que tenha esse respeito com a lei. Hoje a gente tem uma lei do autismo que é uma das mais modernas do mundo. E a gente vê o próprio poder público não cumprindo a própria lei que ele criou. Juliana, nos Estados Unidos já há uma corrente muito forte contra essas leis que equiparam a mulher aos transgêneros, porque é um movimento feminista, porque elas acham que isso enfraquece o movimento da mulher, porque a mulher foi tão difícil chegar até onde ela chegou, e é uma causa não glamourizada, não é uma causa extrema, porque a incidência da mulher é uma causa normalizada, assim como a incidência dos homens. Sim. Então, eles se opõem, talvez seja esse o seu argumento, elas se opõem a esses privilégios que são dados mais aos transgêneros do que às mulheres. As proteções lá, mais aos transgêneros, que percentualmente significam 1% da população. Sim. Entendeu? Então, os aportes de recursos, a legislação que é construída para a proteção dos transgêneros, ela, de certa forma, esvazia a luta feminina. É esse pensamento que você tem? É esse pensamento, é exatamente isso. Como eu te digo, às vezes minhas dores, eu não me sinto representada, minhas dores como mulher, eu não me sinto representada pelo discurso generalista da comunidade LGBTQIAPN+, desculpa. Mas eu acho que a gente precisa debater, eu não quero calar ninguém. Eu quero que ela tenha voz e que a gente continue a discutir isso. Meu problema não é chegar e dizer... Porque eu nunca cheguei para ninguém e falei, você é isso, você é aquilo, veja minhas redes. É sempre colocando o máximo as pessoas para cima e tentando ver contribuições. Então, eu digo isso porque eu tenho meu direito de me posicionar. E refletindo a partir de várias discussões que hoje surgem no mundo, inclusive essa que você trouxe. Inclusive das minhas próprias dores, inclusive dos próprios dados brasileiros.
Isso me faz ter hoje esse posicionamento. Mas isso não impede que essa discussão linda que a gente vai travar no Congresso, sem ataque, sem diminuir o outro, e eu respeitando cada palavra que ela fale, ela, quem sabe, no futuro, a gente consiga encontrar um caminho de consenso, que eu acho que é isso que o Brasil precisa. E o que a gente vem fazendo é se destruindo. Concordo que muitas vezes os discursos da extrema-direita esticam muito a corda do que é possível, do que é humano. Direita, né? Mas também me sinto no dever de carregar uma discussão que é honesta com a minha intelectualidade. Eu cresci num ambiente do contraditório, eu vim de academia e eu nunca parei de trabalhar. Eu fui parindo, fui trabalhando e fui estudando a minha vida inteira. Você acha que essas causas identitárias melhoraram ou pioraram o diálogo no Brasil? Eu tenho certeza que melhorar. Não, o diálogo. Eu tenho certeza que a gente trouxe avanço, que a gente avançou. Como você trouxe, pelo menos, por acaso, o caso do racismo. Eu não tenho dúvida que a gente avançou. À custa de um conflito social. Como que a gente foi resolvendo esse diálogo e a execução. Não, quem trouxe a causa do racismo, desculpe, não fui eu. Tá. Quem trouxe a causa do racismo foi a lei da misoginia. Que equipara a mulher Sim. aos negros, aos excluídos da sociedade. Mas a gente não pode negar que a própria pauta dos trans, a própria pauta das mulheres, a gente teve avanços. Eu sempre comento isso, a participação das mulheres cresceu mais no mercado de trabalho, em termos de avanço, nos últimos 25 anos, do que na política, do que sua participação na política, que tinha cota de mulheres. Então, a gente não precisa debater cotas de mulheres na política? Isso quer dizer que eu sou contra a cota de mulheres? Não, quer dizer que eu quero debater. Eu quero saber por que a gente está avançando mais no mercado capitalista, que não tem cota nenhuma, do que na própria participação das mulheres da política, que tem cota. Então, no Brasil, a gente querer debater as coisas, parece que eu virei a menininha de flor, sabe? E não é isso. Eu sou uma pessoa séria, que tem coragem de debater o problema, não tenho medo disso. Então, eu acho que é isso que o Brasil está precisando, encontrar essa lucidez para debater os problemas. Então, por exemplo, no caso da cota, hoje eu estou num dos lugares que mais expurgam mulheres, porque a maioria das mulheres hoje de participação na política, elas estão no legislativo, ou seja, eu já pleiteei o executivo tem pouquíssima. E quando tem, é alguém, é filho de alguém, mulher de alguém, parente de alguém, que o executivo, então, expurga a mulher. É raríssimo mulher no executivo. Hoje você tem uma participação feminina no mercado de trabalho de 45%, não sei o número ao certo, vou jogar para baixo, mas na política brasileira você tem no executivo perto de 12%. No executivo, então você sai de 45% para 12%. No legislativo a gente está perto de 30%. É muita desigualdade. A gente precisa debater o lugar da mulher na política. Então, são dores que eu vivo. Na tecnologia é outro setor. No setor financeiro é outro setor. Como é que está a mulher na tecnologia? Eu tenho uma observação, que é uma tese, de que todos os lugares que remuneram muito expurgam a mulher. Setor financeiro é muito difícil para a mulher, muito raro. Setor de tecnologia, que hoje remunera muito bem, também expurga a mulher. Então, todo lugar que é bem remunerado, a mulher tem difícil acesso. Então, é muito difícil, é minoritária. Eu hoje vou para palestras, eu falo para uma palestra 80% homens. E, ao mesmo tempo, você reconhece que as leis não conseguem fazer eficientemente esse tipo de proteção da causa da mulher. No caso de como a lei brasileira para a cota feminina na política, não. Mas quem sabe que a gente repense ela, a gente consiga dar mais representatividade. Isso é um debate grande. A França tentou resolver isso de outras formas, querendo garantir cota na eleição e não apenas na participação da competição. Hoje o que a gente tem bastante na política são mulheres laranja, que são colocadas para cumprir cota. Então isso causa um conflito social, porque um homem competitivo que é uma real liderança, vê uma laranja sendo plantada e pegar do fundo
para cumprir cota. Então, isso causa um conflito. Quantas mulheres do PSDB são candidatas? Hoje, no PSDB, a gente tem mais mulheres do que a cota. Isso é candidatas? Candidatas. Eu não sei o número certo, mas seria 33%. A gente tem mais do que a cota. A gente tem mais mulheres do que a cota. PSDB do Rio de Janeiro ou nacional? Do Rio de Janeiro. Eu tenho um número, não sei, nacional, não sei. Quem é para você a personalidade política que te encanta? Meu avô. Não, personalidade política... Meu avô foi deputado... Meu avô foi 2 vezes secretário de Estado. Não, eu quero falar... Vamos falar do seu avô também, depois. Mas a personalidade com grande visibilidade política do momento que você mais aprecia e com quem você mais se identifica. O mundo está tão polarizado que eu vi muitas pessoas se curvarem à polarização. E hoje eu não consigo me elencar a um nome que não tenha se rendido à polarização de alguma forma, como eu me mantive, né, buscando efetivamente um discurso de lúcido sobre o problema. Então, talvez alguém que esteja se colocando hoje como pré-candidato é o Augusto Cury, por exemplo. Ele está se colocando uma voz contra a polarização, mas eu hoje não gostaria de citar nenhum nome por conta dessa construção recente política de pessoas que acabaram se levando aos polos de discussão e deixando realmente de trazer as discussões que o Brasil precisa. Existe uma pesquisa que se interesse em levantar o percentual dos brasileiros que votam e que são contra a polarização? Eu não posso dizer que os que não votam são contra a polarização. Que votam. Que votam. E vem crescendo. Vem crescendo. Existe essa pesquisa? Existe. Há pouco tempo, eu não vou saber o número ao certo, mas a Quest trouxe se eu não me engano, é quase 30%. Há um ano atrás era 20%. Então, o anti-extremismo tem crescido. Alguém que tem a fala... Eu não sou contra que a pessoa tenha um reduto ideológico. Eu não sou contra. Isso para mim, sempre foi muito norte. Os autores que eu gosto sempre me alimentaram muito, né, para me ajudar a interpretar o mundo. Mas o que a gente vê hoje no Brasil é isso. A gente deixa de discutir o problema, de fato, para a gente estar dentro de uma caixinha, simplesmente. E isso acaba sendo muito vantajoso para os dois polos políticos. O algoritmo hoje, eu cresço apesar do algoritmo, que o algoritmo hoje ele impulsiona apenas conteúdos extremistas, de pessoas que estão xingando, pessoas que estão lacrando. Um tipo de manifestação dos eleitores, possíveis eleitores, a seu respeito e que a tenha orientado nesse sentido de não polarização? Não tenho, por quê? Eu vou ser muito clara aqui e objetiva, e é algo que eu venho conversando com a minha base. Quando eu falo minha base, são os voluntários da minha pré-campanha. Hoje, como se faz política no Rio, é a partir de territórios que você, por algum motivo, você conquistou, porque você asfaltou, ou porque você fez um projeto de esporte, projetos que não têm continuidade, quando a verba falta. Poucos políticos, não estou dizendo que não existem, têm uma carreira efetivamente de representatividade. A gente tem no estado do Rio políticos assim, mas são raros. E eu te digo, igual eu falei da bitributação, que os deputados de direita, de vulgo direita, nenhum votou contra a bitributação dos dividendos, acima de 50 mil, nenhum deputado da LERJ votou contra a reeleição de Bacelar. Ou se calaram, ou votaram a favor de Bacelar. E nós que somos do estado do Rio sabemos que muito antes, quando ele assumiu, a gente sabia a ligação com o crime organizado que ele tinha. Todos nós sabíamos. Então, eu costumo dizer, voltando ao norte da minha campanha, por que eu não tenho noção? Porque a minha campanha é muito orgânica, é muito por representatividade. Quando você vê um candidato que consegue mensurar os votos que ele vai ter, porque ele está sitiando territórios. Você não tem uma
um controle, ou um grupo, ou um partido mesmo, cujas diretrizes você obedeça totalmente. Aí vamos construir o que eu estou te falando. Aí eu estou fazendo encontros técnicos com a base de voluntariado que gostam, com especialistas que gostam de cada área. A gente faz reuniões de mais ou menos 3 horas, reuniões abertas, quem quiser, todo mundo é convidado. E a gente já fez economia criativa, a gente já fez educação, a gente já fez segurança pública. Amanhã vai ter mobilidade urbana e assim vai. A gente vai ter vários temas. Essas reuniões são transcritas e isso vai gerar um caderno técnico de diretrizes para o mandato. E que eu vou criar um planejamento estratégico onde todas as combinações que eu faço nesses cadernos técnicos, que de diferentes áreas, vão virar metas de campanha, de trabalho para mim, futuramente no Congresso. Então, o meu eleitor tem muito combinado. É como se fosse um plano de governo, mas são diretrizes de mandato que eu, Juliana, estou combinando com cada eleitor meu. E isso vai ser publicizado no dia 17 de agosto. Eu já tenho 4 cadernos técnicos escritos, mas eles são escritos a partir da escuta. Eles são escritos a partir de pessoas que se interessam em contribuir. Então, cada encontro dá mais ou menos, por exemplo, 40, 50 pessoas, depende do interesse do tema. Então, é assim que eu estou construindo essas diretrizes que eu acredito de representatividade. Juliana, o seu partido, PSDB, que sempre procurou se posicionar na centro-esquerda, e a partir do próprio governo do Fernando Henrique, ele começou a agir na centro-direita, e isso foi fortalecido com toda a atuação do Aécio Neves, por ocasião do impeachment da Dilma, de dificultar o governo da Dilma, declaração dele, né? Que ele afirmou isso, e também todo o processo de desmanche da imagem do Aécio Neves e de todos dos vários personagens, cabeças do PSDB sofreram um processo de queda. Agora o Aécio pretende ser o presidente. Não, já desistiu. Não quer mais, já não, desistiu. Já desistiu. E você participaria de um partido tendo o Aécio Neves como presidente? Na verdade, quando eu fui para o PSDB, a combinação é de que a gente não seria obrigado a fazer campanha para nenhum presidenciável. A gente poderia, não, caso presidente quiser. Do PSDB. Ah. O Aécio, você tem no Aécio o presidente do PSDB. Sim. Né? Mas ele não vai mais se candidatar à presidência. O que eu falo sobre o PSDB assim, é um dos partidos que mais teve quadros técnicos no Brasil. Você tem aí a lei dos genéricos, foi um quadro do PSDB, o Plano Real foi um quadro do PSDB. Então, assim, projetos muito estruturantes brasileiros vieram de um partido que valorizou a técnica, que eu acho que combina. Eu vou te interromper porque você falou 2 coisas que eu sempre... Discorda. Os genéricos foram do Jamil Haddad. Tá. Todo mundo sabe disso, menos o José Serra. Né? Mas o genérico foi uma construção, uma proposta que o Jamil Haddad deixou lá no Ministério. O Plano Real, há controvérsias, né? Que alguns dizem que foi o recupero que deixou o Plano Real já... Enfim, tem outros candidatos. Então, às vezes, a gente tem visto o PSDB se arvorar autor de obras alheias. Mas veja, concordo que a gente sempre é tempo de rever a história, mas você fazer politicamente o projeto é tão grande quanto você... Sim. Eu te digo pela própria... Mas não usar esse projeto politicamente... O Distrito de Inovação não saiu da minha cabeça, saiu de um corpo técnico extraordinário, porque eu assumi uma secretaria com 10 pessoas e botei 100% pessoas técnicas. Quem fez foi você. Mas, politicamente, você fez aquilo acontecer, porque você comunicou a sociedade de maneira adequada, você fez a sociedade comprar aquela briga. Então, eu não diria que... Eu acho que é um erro político você achar que
E é falta de maturidade política do brasileiro achar que alguém faz alguma coisa sozinha. Não, mas você concebe, a concepção eu acho que é a parte mais por exemplo, importante. O projeto do Distrito da Cantareira não é meu. De quê? O projeto do Distrito de Inovação da Cantareira não é meu. Eu simplesmente fiz acontecer politicamente. Quando eu digo que não é meu, lógico que eu estava ali discutindo, pensando junto. Mas quem? É uma equipe. É de quê? É uma equipe. Tem a Lucimar, tem o Rodrigo Ramalho. Tem não, isso aí é um trabalho de equipe, uma equipe que você dirige. Mas sim, anteriormente a você, já havia esse projeto? Não tinha. Não, então... Não tinha. Mas mesmo assim eu pegaria, por exemplo, da Plataforma Urbana Digital, vou dar um exemplo. É um projeto extraordinário que começa com mas você está usando esses argumentos para justificar a sua presença no PSDB. Não estou. Eu estou dizendo que fizeram boas escolhas. Sim, entendi o que você quis dizer. Em parte está certo. Realmente, porque é questionável 100%. Mas é um partido que teve quadros técnicos, que eram mobilizados por uma análise mais técnica e não puramente política. Eu diria assim, de qualquer maneira, eu hoje recebo, só para você ver como o Brasil está, eu recebo ataque dizendo que o PSDB é comunista e recebo ataque dizendo que o PSDB é neoliberal, como você. Então, mas assim, isso é radicalização. Né? Então, assim... E, na verdade, hoje, o que eu encontrei no cenário do Estado do Rio, a grande verdade é essa, é uma grande dificuldade de encontrar um lugar para chamar de meu. Porque hoje os partidos do Rio estão absolutamente difíceis de citar. A nominata tem pessoas envolvidas com crime organizado, então é muito difícil você transitar pelos partidos do Rio, tenha certeza disso. Não é à toa que a gente vê partidos de direita e esquerda votando em Bacelar. Então, olhar de dentro e você... Então, o que eu procurei é fazer minha caminhada, olhar para mim, sabe? Olhar realmente... Não me acho uma atiradora, como você falou. Não, eu falei nesse sentido. Tá, eu entendi. Uma franco atiradora, ou seja, você caminha por si. Sim, caminho por mim, porque eu realmente... Eu entrei para a política com 43 anos. Eu já tinha meus 4 filhos. Quando eu fiz meu concurso público, eu tinha sido demitida grávida. Quando eu fiz meu concurso público, eu falei, eu preciso passar, porque senão eu vou ficar sem emprego. Então, eu preciso passar. Passei. Passei primeiro para a UF em Petrópolis, ia para lá todo dia, depois passei para o campus Niterói, que era mais perto de casa. Quando eu entrei no Instituto Federal, eu vi o que era educação de qualidade e vi o que era uma política pública feita com seriedade. O Instituto Federal muda vidas, muda vidas. E eu falei, eu não posso ficar calada, esse é o caminho. Então, minha visão, minha maturidade, lógico, existe um momento que você reconhece um ímpeto de agir, né? E eu, como tinha tido uma vida sempre muito atribulada, mãe muito cedo, eu nunca tinha tido essa paz para pensar no que Deus esperava de mim, assim, nessa existência, vamos dizer assim. Então, quando eu entro para o Instituto Federal, eu falei assim, é isso que o Brasil precisa, política séria. É professor bem pago, é psicóloga em toda a unidade, é assistente social dentro do campus. E eu falei, gente, vamos começar a lutar por isso. E aí foi com 43 anos que eu vim candidata a prefeita. Juliana, me defina a elite brasileira. Elite brasileira. Difícil essa pergunta. Vou tentar chegar lá. Mas posso errar, mas vou ter coragem de responder. É um grupo de pessoas privilegiadas que usam o poder para enriquecimento próprio e se perpetuar no poder, apesar de que nem sempre elas estão na frente. Às vezes elas usam político na frente. E a elite tem gente de todo tipo, ela se manifesta pelo corporativismo. E o corporativismo age pelos políticos. E os políticos muitas vezes agem em prol dessa elite. Uhum. E a elite de Niterói? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Cada território você vai tendo especificidade. E como é que você se situa? Em que grupo social você se situa? Eu separo elite de grupo social, né? Eu casei com um cirurgião plástico que vinha de uma família que veio de Portugal. Deixa eu contar essa história que é gostosa. Meu marido, a família do meu marido é de Mesão Frio, ali na beira do Douro. Minha sogra nasceu lá. E eu falo que é aristocracia. Até hoje eles têm lá uma quinta de frente para o Douro. E meu avô, que veio de Portugal, também veio de uma vilinha que é 30 minutos de Mesão Frio. Se chama Moura Morta.
E a vila do meu avô, até hoje, muito pobre. Meu avô veio para cá por causa de fome, né? Eles estavam morrendo de fome. E era uma vila que era serva dessas quintas dos aristocratas de Mesão Frio. Provavelmente, eu falo para o meu marido, se a gente não tivesse vindo para o Brasil, provavelmente eu ia ser sua serva. Você não queria casar comigo. E ele falou, eu me apaixonaria mesmo assim. Então, essa é um pouco a estrutura da onde a gente veio. Então, meu marido vem de uma família boa, né, aristocrata, eu diria assim, cirurgião plástico, hoje tem uma carreira... Como é que ele se chama? José Augusto Peçanha. Peçanha? Isso. O pai dele foi o primeiro, um pós-doc, o Olímpio Peçanha, o primeiro a fazer transplante de pele no Brasil, é um pesquisador, cientista, especializado em queimados. Eles tratam muito queimados. Eles tratam muito trauma, recuperação de câncer de mama. É uma história bonita da família, que também é isso, né? Minha sogra casou com meu sogro e eles também eram uma miscigenação super interessante, porque meu sogro veio de Macuco, então isso é Brasil, né? O Brasil traz essas misturas. O meu sogro veio de Macuco, a família veio de Macuco, todo mundo muito pobre, pelo estudo conseguiram tudo. Meu marido acabou tendendo para o lado mais do pai, de virando cirurgião plástico também. E eu me separei do primeiro casamento e reconstruí minha vida inteira sozinha. Tive uma carreira no privado, profissional, executiva. Geri um grupo de 150 unidades pelo Brasil educacional. Geri uma rede de educação privada. E qual? Eu comecei na La Salle e depois eu fui para o grupo Senec. Então, a La Salle é internacional, mas não é tão pulverizada pelo Brasil, mas tem no Brasil inteiro. E a rede Senec, ela é mais pulverizada, mas é muito no interior. E aí isso me deu uma coisa de conhecer muito o interior do Brasil. E aí teve o evento da demissão grávida, e aí eu me tornei servidora pública, mas tinha feito a minha história profissional muito no privado. Assim. Então, eu sou uma mulher que construí muita coisa individualmente, eu diria assim, com estudo, com trabalho, e aí meu marido, assim, a gente é um casal que se ajuda muito, nós dois pagamos as contas. E a história do seu avô, que foi um grande político? Isso é parte da minha mãe, porque esse que veio de Portugal é parte do meu pai, virou borracheiro, e a parte do meu avô veio de Rio Grande do Norte, lindos também, ele com minha avó vieram, e fez campanha muito no antigo estado da Guanabara. Ele foi secretário o reduto eleitoral dele era Angra e Paraty. Ele assentou muita gente que não tinha nem regularização fundiária lá, era muita especialidade dele regularizar as pessoas que tinham chegado naquele território, ainda não tinha nem aquela estrada que chega a Angra e Paraty ainda. E meu avô se tornou deputado estadual, 4 mandatos, foi reeleito 4 mandatos. E ele não consegue se reeleger quando no evento da fusão dos 2 estados, que acaba ficando muito confuso aquele período inteiro. E ele foi um cara que lutou contra a ditadura e passou aquele período inteiro do estado do Rio se desorganizar, muitas lideranças políticas. Ele chegou a ficar preso. Ele era de que partido? Não vou lembrar. Não era um partido... Havia muitos partidos. Né? Porque ele ficou muito tempo, ele teve 4 mandatos, e durante a ditadura ele meio que ficou fora. Depois ficou só 2. E aí, quando voltou, quando acaba a ditadura, ele volta pós-fusão e não consegue se reeleger mais. Mas ele tem um período, porque meu avô era advogado, então ele passa a ser só... Tanto é que eu não vi meu avô político. No período da ditadura, quando houve partidos, foi a Arena e MDB. Então, o MDB. Só que nesse período, ele se afastou. Ele... O que eu ia te falar? Eu nasci em 77. Eu não vi meu avô ser político. Entende? Então, esse avô veio do Rio Grande do Norte, foi para Angra. Minha mãe nasce em Angra. E depois, quando ele vira deputado estadual, vem morar em Niterói por conta da capital, né, que era capital do antigo estado do Rio de Janeiro, se afasta da política e depois, quando tem a fusão, ele tenta mais uma vez e não consegue.
Mas quando ele foi deputado, ele foi secretário de Estado e chegou a ser secretário de Estado de Assistência Social e de Educação. Seu avô, como é que ele se chamava? José Augusto Câmara Torres. Agora eu vejo que você tem assim, muito apreço à família, né? A sua família, Tem a família. 4 filhos, né? Agora, e você... O que você acha do Bolsa Família? Eu acho que é uma política necessária de compensação, né? de urgência. É como eu digo, quem conhece o Nordeste sabe que tem gente vendendo filha de 12 anos. Né? Então, a gente precisa parar essa urgência. Mas eu acho que é um programa que precisa de muito mais métrica e ser reajustado em muitos locais. É aquele negócio. Agora, você discutir o Bolsa Família te torna uma extrema-direita? É essa questão que eu me sinto muito calada muitas vezes, porque eu não consigo colocar a discussão na pauta que eu preciso fazer. É que eu acho até a direita já capitulou ao Bolsa Família, porque ela também fez, né? Sem dúvida. A eleição de Bolsonaro, ele triplicou o Auxílio Brasil na época, né? E acabou usando da mesma forma, sem métrica, sem avaliação territorial. Os estudos dizem que a Bolsa Família, os estudos acadêmicos sérios, dizem que a Bolsa Família realmente liberta a pessoa. A pessoa ela não fica presa, igual muitos acham. Grande parte se liberta. Se eu não me engano, 3/4. Grande parte consegue estabilidade para obter um emprego e construir sua vida. Eu né? vou te trazer algum debate que eu gostaria de travar, por exemplo, dentro do Bolsa Família. Certos territórios onde existe o Bolsa Família, existe um problema de contratação em determinadas faixas salariais. Porque é exatamente o momento que aquela pessoa, aquele indivíduo que recebe Bolsa Família, aquele vulnerável, ele não tem confiança sobre ele. Ele tem muita insegurança sobre a capacidade de trabalho dele. Então, quando ele recebe um emprego lá que paga um salário mínimo e ele prefere se manter no Bolsa Família do que migrar, porque ele não tem a autoestima necessária, trabalhada. Então, eu penso que a gente deveria pensar em certos territórios que o Bolsa Família permitisse que você recebesse o Bolsa Família e entrasse nesse trabalho. A partir da fidelização e da continuidade dele nesse trabalho, que essa autoestima trabalhada, essa potência trabalhada, ele fosse reduzindo o Bolsa Família com o tempo. Por exemplo, ideia boa. É um debate que eu gostaria de trazer, por exemplo. Né? Porque hoje a gente ouve muito o lado do empresariado, que é o seguinte, eu não consigo contratar. Né? Eu não consigo. Mas porque eles pagam muito pouco. Eu acho que paga mais que o Bolsa Família, mas eles emitem, né? É isso. Então, eu não posso impedir que ele demita, mas eu posso dar um pouco de segurança para esse vulnerável, para ele ganhar autoestima e ele construindo essa carreira, né? Então, eu acho que são caminhos assim que a gente precisa buscar. Agora, parece que quando a gente bota luz sobre o problema, a gente parece que está refutando tudo. Não é? A gente não quer jogar água junto do bebê. A gente quer ter um debate lúcido para a gente avançar. Eu sou dentro da engenharia de produção, a gente fala sempre melhoria contínua. A gente não percorre um ciclo de produção sem reavaliar e tentar melhorar no segundo. E dos programas sociais em geral, o que você acha? Na área da educação, do ensino, como houve aquele programa que enviou estudantes brasileiros para o exterior, sem fronteira. Excelente. Excelente. Eu sou a favor da educação pública. Eu sou a favor da universidade pública. Eu discuto, por exemplo, que a universidade deveria estar no Ministério de Ciência e Tecnologia, em vez do MEC, para a gente discutir um pouco mais essa qualidade da universidade brasileira, que é o que a gente tem de maiores talentos hoje, vem da universidade brasileira. Na minha tese de doutorado, eu falo, eu devo tudo à UF, tudo que eu tenho veio da UF, eu vou trabalhar para o UF até o final da minha vida. Está lá na minha dedicatória da minha tese. Porque a UF me deu tudo. Eu me formei em graduação, mestrado e doutorado na UF. Tudo que eu sou... As pessoas da UF são apaixonadas pela UF. Eu acho que da UFRJ também. Fiz um vídeo sobre a UFRJ e eles compartilharam, porque a gente fica muito apaixonado de se construir dentro de um projeto. Estudar é muito bom, né? Estudar é muito bom, e estudar dentro de um projeto que você vê
como eu vim, por exemplo, de redes privadas, a gente sabe que certos... Eu, por exemplo, fui professora de rede privada de cálculo. E eu era uma das que mais reprovava, porque cálculo é pedreira. Então, a gente sabe que existe uma pressão tácita em certos ambientes, quanto que você vai reprovar, o quanto que você não vai, qual é... Quando certas áreas, quando o capital entra, ele acaba determinando o lugar ótimo, e nem sempre é o que a universidade pública faz, que é sempre cuidar dessa formação. Ela é uma PSDBista degenerada. Não sou, não. Eu sou... Ainda bem que eles não te escutem. Não sou mesmo. Pode escutar, podem me amar. Eu quero que me conheçam mais profundamente. Mas você tem que fazer o seu próprio partido. Não precisa disso, não. A gente conversa bem com todo mundo. A gente... Eu acho realmente que... para onde a gente está tendendo? A gente está tendendo para o mundo que cada um pode ser muito o que ele é. A gente foi de um mundo que a gente se formava em blocos. Eu gosto muito da... Não entenda isso que eu estou dizendo como contra a coletividade, pelo contrário. Mas a gente tem que entender, a chegar na coletividade, numa coletividade onde o indivíduo se desenvolveu muito mais. Então, hoje a gente está numa sociedade onde cada indivíduo se desenvolve tanto, cria tanta individualidade, mas não é um individualismo. São diferentes. A gente pode, sim, pensar em nós, que somos um, mesmo sendo cada vez mais extraordinários na nossa unidade. Então, eu acho que quando a gente criou lá a democracia, lá atrás, a gente pensava nessa organização partidária, a gente pensava numa organização partidária em bloco, porque era muito mais fácil a gente estar se homogeneizando. Hoje é muito difícil, a gente vai ter que falar que dentro do partido vai ter gente discutindo as coisas, sim. Mas vai ter alguém que vai ganhar como presidente, vai ter alguém que vai ganhar como presidente partidário, como líder partidário, e mesmo assim ele tem o direito a defender as suas ideias. Então, eu acho que esse é o mundo que a gente está indo. Eu acho que eu sou uma pessoa que não me acomodo no status quo. Eu acho que, antes de tudo, e que se minha missão for, antes de tudo, fazer com que as pessoas reflitam e pensem para além da caixinha, sem ditar verdades absolutas, porque eu também não sou aqui para ser dona da verdade, né? Mas que eu acho que eu já vou ter cumprido minha missão aqui. Você sabe que eu acho que você devia criar, estava até consultando aqui, o Partido Montessoriano. Ih, já quase comprei. Olha, eu tentei de tudo sair da política, eu quase comprei. O Partido Montessoriano, Raquel, minha amiga. porque você explora o ambiente de formativa, respeita o seu próprio ritmo de desenvolvimento. Porque é isso, você é a política... A escola tradicional é comigo. E eu sou uma crítica eu sou a favor de disciplina na escola. Olha como é que é complexo discutir comigo em tempos que a gente massifica o pensamento. Eu sou a favor da disciplina, eu sou a favor da autoridade, mas eu acho absolutamente a escola que a gente entrega hoje uma tortura. Tortura é uma palavra difícil de usar, não vamos usar assim tão forte, mas... muito difícil uma criança ficar 4 horas hoje dentro de uma sala. A gente está querendo que ela fique 8. E eu acho certo ter escola em tempo integral, mas a gente não está conseguindo formar integralmente essa criança com essa metodologia convencional. Certo. Então, Montessoriano é um caminho. Eu quase comprei uma escola montessoriana. E aí mas eu não falo em termos de educação, eu falo em termos políticos. Não, porque a Montessoriano, Maria Montessori era uma filósofa da vida. Era uma filósofa da vida. A educação ensina muito pra gente. E eu vou te falar, eu ter 4 filhos, eu vi 4 filhos que foram se revelando. Quem sou eu para dizer para cada filho qual o caminho que eu quero para eles? Porque cada filho vai se revelando e virando um projeto absolutamente extraordinário e único, e cada um com os seus erros e seus acertos. E depois de 25 anos na educação, como eu tive no fronte da educação, como eu vi cada criança que você ali na frente se revelando. Então vamos, Juliana, fazer repassar você. Você é filiada ao PSDB, sim, sem, de certa forma, rezar pela cartilha PSDBista, porque você não é neoliberal, você também não se considera esquerda, nem se considera direita, que era o propósito
do PSDB, mas é um propósito que ele não alcançou, né? Você acha que você, ao mesmo tempo, você é uma mulher que tem preocupações feministas, é muito importante isso, já que o feminismo é visto por uma certa corrente como uma aberração feminina. Uhum. Você é uma mulher que se assume como feminista, preocupada com as causas das mulheres. Entendo as dores. Entende as dores, teve as dores, tem tido as dores, mas você não concorda com a lei da misoginia, porque acha que a lei da misoginia não tem um sentido prático. É um sentido mais, talvez, imediato. Você é uma engenheira de produção, ex-secretária de Ciência e Tecnologia, que também não aprova o projeto do data center no Estádio Olímpico, mas você admira o que o data center pode trazer em menor escala, mas em menor escala. Para onde ele vai ser aplicado? Para a ciência, para a tecnologia brasileira? Sim, se a gente conseguir. Mas para virar exportador de processamento, eu acho que tem que ter contrapartidas muito claras para a gente não sofrer o que os outros exportadores de processamento estão sofrendo. Agora, posso resumir? Apesar desse resumão que você fez brilhantemente, eu diria que eu estou na carreira política para lutar por uma economia forte, de oportunidade, que as pessoas realmente podem ter a oportunidade de se revelarem, de não se subjugarem nessa existência inteira. Sou absolutamente fascinada pela dignidade humana. Quando eu subo um lugar conflagrado, que a pessoa ouve tiro do lado, ou que tem esgoto correndo do lado e a criança cheia de ferida na perna, isso me dá um ímpeto de urgência enorme, porque a gente sabe que a gente não pode continuar vivendo em bolhas. Então, e meu plano para sanar essa desigualdade, eu diria, essa existência sem dignidade humana, eu vejo que é por meio de uma economia forte que invista em ciência, inovação, em tecnologia, invista nos nossos talentos. Eu tenho falado... Tem havido, não? Hã? E essa política de investir tem acontecido, não? Eu tenho muitas críticas. Tenho muitas críticas porque eu tenho crítica de política por edital. Eu tenho falado muito para o Reduto da Música, tenho falado muito para o Reduto. Hoje eu fiz um vídeo sobre a dança. Hoje a gente faz, por exemplo, cultura ou faz edital para ciência, faz política de ciência e tecnologia por meio de editais. Você faz ciência devido aos editais. É o que propulsiona. Tem dinheiro? Vamos ser sinceros que o Ministério de Ciência e Tecnologia teve corte. As universidades vêm sendo sucateadas nos últimos 10 anos. Ou mais, né? Ou mais. Os orçamentos... Assim, eu, como presidente do Brasil, por exemplo, o primeiro orçamento a ser composto é das universidades. Não tem essa briga entre educação básica e universidade. As duas são necessárias. Né? As duas são propulsoras do Brasil que eu quero. Mas isso todos os presidentes falaram, né? Isso o Lula sempre fala, isso a Dilma sempre falou. O que dificulta a concretização? Porque o Lula construiu várias universidades, centenas. Na minha leitura, o que dificulta é o custo da política hoje do Brasil. Porque a política tem um custo e ele não está todo no orçamento. Ele tem um custo que, eu vou te falar hoje, um deputado federal, por exemplo, tem uma campanha que custa 25 milhões de reais de caixa 2. Mas isso é orçamento secreto? Isso foi também da Câmara? Acho que tem vários mecanismos para uma campanha de federal chegar a isso. Você pode procurar o estado do Rio de Janeiro inteiro. Eu estou falando aqui na Câmara da Verdade, né? Saudoso Clodovil. Eu não vou ter boca de urna. Eu não farei boca de urna. Hoje, uma boca de urna custa 200, 300 reais, que se paga no dia para 10 mil pessoas para se comprar voto. Então, essa máquina política... 200, 300 mil reais? Não. 200, 300 reais para cada voto. Para cada... Cada voto. Isso aí, quanto cada um fecha, depende do seu potencial de caixa 2. Então, essa máquina obtusa da política brasileira, ela acaba
impedindo que os bons projetos e o correto saia do papel. Por exemplo, a gente aprovou aumento de emenda dos deputados, mas não teve dinheiro para compor o orçamento de ciência e tecnologia. Porque se não votasse nisso, seria retaliado e o governo não conseguiria fazer isso, fazer aquilo. Ou aprovar outra coisa que acha importante, ou aprovar outra coisa que tinha se comprometido. De certa forma, o executivo passou para o legislativo, né? Sim, sim. É uma distopia da democracia, mas eu acho que a gente... Não da democracia, uma distopia democracia brasileira, né? Uma distopia promovida pela extrema-direita do Brasil, que teve o domínio do Congresso. Mas veja bem, eu discordo nesse ponto, porque eu acho que esse mecanismo de Caixa 2, de aparelhamento da governabilidade, assim, de construir a governabilidade com moedas de troca escusas, não começou no governo Bolsonaro. Não começou agora também essa necessidade. Nem no do Temer. Começou antes, eu não tenho dúvida disso. É o modus operandi. Do Fernando Henrique. E isso eu digo... Do Fernando Henrique, né? Eu acho que foi. Talvez, sim, até antes, mas modus operandi de você ganhar a governabilidade... Vamos lá para o colo. Vamos voltando. Pode. Própria ditadura, né? Porque eles queimavam tudo, não tinha nem lastro, né? Porque não tem corrupção na ditadura, não tinha lastro, todo mundo morria que falava. Vamos chegar no Getúlio. Então, assim, é isso também, você ter lastro é o início, né? Você ter documentos para avaliar em algum certo nível. Mas a venda dos ativos brasileiros facilitou muito isso. Eu digo em todas as instâncias, a gente tem um governo do Estado hoje, do Estado do Rio de Janeiro, que a gente viu um governador que caiu, mas a gente vê que essa base dele, ela era absolutamente alimentada pela máquina. Estava um na Secretaria de Transporte, outro na Secretaria de Integração, outro na Agricultura, e dividiu integração municipal com a agricultura para poder compor politicamente, cada um toma conta daquele nicho. Então, assim, você coloca as pessoas nas pastas para atender um grupo político e sem a devida exigência que aquilo vire efetivamente um projeto de Estado e não de governo. Então, exigir projetos de governos em cada área, eu acho que é algo que a gente tem que se esforçar muito para fazer, muito mesmo. Porque aí, por mais que dentro daquela pasta... Porque eu não sou contra, por exemplo, a composição política. Eu acho que certo partido que tem um viés para uma determinada pasta, eu posso chamar para compor meu governo. É uma composição republicana e não um loteamento do orçamento. Então, a gente separar os conceitos... Outro dia eu ouvi alguém falar assim... Fulaninho é muito pragmático. Botar criminoso dentro da sua base não é ser pragmatismo. É oportunismo. É você realmente deixar entrar. Então, a gente começou no Rio a banalizar certas coisas, e até no Brasil. Porque é assim que a gente consegue, mas alguém tem que dizer, não é para ser assim. Você votaria na Simone Tebet se ela fosse candidata à presidência da República? Hoje, sim, votaria. Acho uma mulher de firmeza. Mas você não citou ela quando eu perguntei a você quem era a figura. Porque quando você fala assim, é algo que parece que alguém que... como é que eu vou dizer? No Geraldo Alckmin, você votaria? Votaria. Você é uma PSDBista raiz, viu? Olha aqui, não, eu acho assim, que sendo bastante sincera, eu tenho meu posicionamento como Juliana eleitora e eu tenho meu posicionamento como agente político. O meu plano de país é maior do que todos esses. Assim, isso eu não estou sendo nem um pouco humilde, eu sei, é chato falar isso, mas eu preciso mostrar ao eleitor a potência da minha pauta. Uhum. E quando você falava, você chega lá no Congresso, é só você, não. Sabe, hoje eu tenho uma base que me ouve, eu arrasto pessoas. Eu comecei a falar do limite do MEI. O Google Trends começou a aumentar... Quantos seguidores você tem? Não é muito, mas engaja bastante. Eu tenho 300 mil. Mas assim, mas eu tenho engajamento, eu tenho potência de fala. É como se eu falasse com pessoas que realmente querem representação. Deixa eu te dar esses exemplos para você ver o que a gente constrói quando a gente tem representatividade mesmo. Meus vídeos duram 10 minutos, são construções argumentativas.
Isso, as pessoas falavam para mim que ninguém ia me ouvir, porque ninguém ouve mais que 1 minuto, o Rios é 1 minuto. Então, eu acreditei em mim. Então, deixa eu acreditar nesse projeto de Estado da Juliana, para além das lideranças que a gente tem hoje, sabe? É a terceira via. A Beth, não é terceira via pela terceira via, eu seria a segunda via se só tivesse eu e outro, sabe? É uma coisa de realmente dizendo, uma terceira via do pensamento. Sim, de que hoje está instituído, sem dúvida. A Beth, eu comecei a dar essa visibilidade. Eu fiz um vídeo que a Anitta me repostou. E aí, aquilo virou uma multidão. Eu recebia por dia 500 comentários no direct. Isso foi quando? Isso deve ter uns 4, 5 meses atrás. Então, a pauta da música, como eu estou discutindo a música, fiz 5 vídeos sobre música, fiz uns 10 vídeos sobre Beth. Então, a gente tem conseguido colocar certos temas à luz dessa consistência que eu te trouxe aqui, sem polarizar, sem comprar o discurso de um lado nem de outro, e tentando analisar. Quando eu digo a gente, é porque realmente tem uma equipe junto comigo. A gente constrói essa reflexão junto, a gente debate junto. Eu tenho um estrategista que me ajuda a falar, a me olhar de fora em termos do que vão perceber da minha fala. Então, a gente vai compondo cada construção como essa. Então, essa equipe hoje me ajuda a trazer essa lucidez que eu estou esperando, e não é dizer, eu tenho muito medo desses rótulos, ela é boa, ela não é. Igual como a extrema-direita também muito tempo usou, que nós somos os limpinhos, os bons, não fazemos nada de errado, e a gente vê a venda para o corporativismo, a venda para enfim, né, o corporativismo atuando, tem cargo sim comissionado, fantasma, monta a base a partir de cargo comissionado. Então, assim, faz isso sim. A gente precisa falar sobre isso, porque isso tudo está no custo da máquina, que no meu diagnóstico é o problema que as pautas do bem, que todo mundo sabe que é do bem, não conseguem andar. Então, a gente precisa enfrentar isso mais veementemente. O que é pauta do bem? Então, são essas pautas que precisam ser destravadas. Por que a universidade está com o orçamento desmontado? Por que ciência e tecnologia? Defesa brasileira. A defesa brasileira hoje, eu não falo de militarismo, mas eu falo de defesa. Uma pessoa compra uma BMW e vai deixar na rua? Mas você veja que o governo lançou o PAC, está com muita dificuldade emplacando o PAC, e ele não conseguiu, em 4 anos, fazer o PAC. Por quê? Porque não deixam. Porque, com o peso desse Congresso contra ele não consegue fazer mexer as suas propostas. Você discorda? Eu sei que é um lugar que a gente não vai chegar, de repente, a um consenso, e tudo bem. Mas tomara que seja isso, talvez, e a gente consiga nessa eleição. Mas eu vejo muita falta de controle e execução desses gastos. Uhum. Por exemplo, vou te dar o exemplo da Beth, para você entender o que às vezes eu acho que fica esquivado e a verdade inteira não é contada. E aí é muito bonito você divulgar o orçamento que você joga e depois você não tira do papel. Porque desde que o Lula entrou, ele sempre soube que teria sobre ele a questão da responsabilidade fiscal, minimamente, para ele controlar a taxa de juros. Ou seja, é meio que o mecanismo que hoje está instituído. Então, sobre o Banco Central. Né, o Banco Central. E mas ele não pôde... Ele escolheu quem ele pôde escolher. Porque ali ele não devia ter um cardápio muito grande de escolhas. Né? Sim. Mas voltando à questão da realização, eu, no primeiro mês como secretária, eu falei, vou bater porta em Brasília, vou pedir um lugar para conversar com a ministra. Ela prontamente me atendeu. E eu fui falar, ministra, a gente precisa de um acesso quântico. Porque a Luciana Santos. Precisa de um acesso quântico, porque nós vamos ter o primeiro acesso quântico da América Latina. Mas tudo indica que a próxima revolução tecnológica vai ser a computação quântica. Hoje a gente está na inteligência artificial. A gente tem pesquisadores de inteligência artificial há 40 anos, pesquisadores referenciados, com paper, mas quando você não estrutura o setor, você não consegue protagonizar essa mudança tecnológica. E eu cheguei e sentei com ela, não, mas a gente já tem um plano saindo do papel, a gente já está tirando isso do papel. Então, ou seja, Niterói,
comprou o acesso quântico por ela mesma, criou um hub de inovação quântico e o Ministério ainda está discutindo esse plano para viabilizar fomento para a computação quântica. Enquanto isso, a computação quântica, que antes, quando eu conversei com ela, ia demorar 5 anos para virar, hoje a gente pensa, os estudiosos pensam que em 3 anos vai virar. Então, ou seja, a gente está perdendo mais uma corrida. Então, esse ímpeto, não pode me dizer que Niterói é mais fácil de tirar esse acesso quântico para estruturar a Política Nacional de Ciência e Tecnologia do que Niterói. Você teve apoio do prefeito? Lógico, total apoio. Ele me deu carta branca. E é isso, mas é uma construção política de confiança, de olhar no olho do prefeito, da gente confiar um no outro, sabe? E a gente cria ali uma dupla que quer realizar. Então, eu acho que o líder, né, ele precisa colocar essas urgências para as pastas que ele gere. E eu sou mais exigente quanto a isso. Eu sou exigente, eu quero mais. É um plano de educação, não posso colocar... A gente acabou de aprovar um plano de educação magistral, lindíssimo. 100% de escola integral em 10 anos no Brasil. Na própria virada do ano, se corta o orçamento da rúbrica do código para fomentar a escola integral. Então, como que você aprova um plano e você corta essa rúbrica desse código? Ah, mas porque as emendas vão chegar. Não, as emendas não chegaram para a educação integral. Menos que 5% foram para a educação integral. Não se pode esperar que essas emendas soltas, como esses deputados estão fazendo, crie um programa estruturante nacional, que está no Plano Nacional de Educação. E aí eu te digo mais. A gente nunca, no Brasil, nunca, esquerda e direita, nunca teve um plano de educação tirado 50% do papel. 50%. E aí eu te digo, a gente está nessa discussão e não está olhando o problema. A gente está nessa discussão de esquerda e direita e a gente tinha que estar falando assim, e o plano de educação? O que está saindo disso? O que está acontecendo? Porque a gente não discorda sobre isso. A maioria da população, eu tenho certeza, eu vejo meu eleitor, eu ando na rua, a maioria da população jamais seria contra esse plano de educação. Jamais. Então, assim, o que acontece é que no meio do caminho vai se perdendo com as necessidades de cumprimentos políticos, necessidades de comprometimentos. E eu acho que essa voz, independente de lado, eu quero ser. Mas então, a Juliana Benício, ela toma um gosto enorme pela gestão pública, ocupando a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da segunda cidade do Rio de Janeiro, que é Niterói, mas é a segunda também em qualidade de vida no Brasil, né? Segundo as estatísticas e pesquisas, e ela se jogou de corpo e alma numa campanha eleitoral. E eu não a conhecia. Aliás, eu nem sabia que ela era candidata, mas eu fiquei tão encantada com o vídeo dela sobre os data centers, numa época em que todo mundo exalta os data centers, sem conhecer as suas consequências e os cuidados que devem ser tomados ao se fazer um contrato, ao se fazer uma licitação, uma concorrência para um data center. E eu falei, não, vou levar essa moça, que eu não conheço, mas ela fala tão bem, e ela falou tão bem dos data centers, e eu comungo com essa opinião dela, porque eu tenho estado muito atenta a essa questão das big techs no mundo e desses trilionários que nos amedrontam com seus projetos anti-humanidade a favor deles próprios. Não é isso? E eu falei, eu chamei. E quando eu chamei, pedi para receber uma mini bio para fazer uma apresentação, e aí eu soube que ela era candidata a deputada federal do PSDB. Ela chegou aqui, se mostrou totalmente independente das premissas do próprio PSDB e totalmente independente de qualquer tipo de opinião.
E achei muito interessante ter uma mulher candidata que não se preocupa em seguir a manada, que tem a coragem de ter ideias próprias. Nem todas as ideias delas são as minhas. Eu até tenho uma parte do programa que eu cortei, porque pedi para o Felipe cortar, né? Eu não cortei nada, pedi ao Felipe Varanda para cortar, porque a gente bateu boca. Ficou extremista, ficou extremista. Extremista. Mas é isso aí. Então, vocês vão gostar dessa conversa, que é muito instrutiva e construtiva.